Ela não precisa dizer uma palavra a mais. Não precisa tocar em você, nem exagerar no sorriso. Às vezes, tudo o que ela faz é chegar, te olhar por um segundo a mais e dizer oi. Simples assim. Mas alguma coisa ali não é comum. Não é como os outros cumprimentos do dia a dia. Tem algo naquele olhar, naquela pausa entre o gesto e a fala, que faz você se perguntar: o que isso realmente significa? Você sente, mas não sabe explicar. É como se aquele oi tivesse uma segunda camada, algo que fala direto com os seus instintos, mesmo que a mente tente racionalizar. E é exatamente aí que mora o desejo. Escondido, disfarçado de gentileza, camuflado num gesto social, mas pulsando forte por trás do que é visível. Se você é homem, sabe do que estou falando. Já aconteceu com você, ou está acontecendo agora mesmo, com alguém que você acha que só está sendo simpática. Mas simpatia não provoca calafrio. Educação não acelera o coração. Tem algo a mais. E você percebe. Só que, em vez de confiar no que sente, você hesita, porque aprendeu a duvidar. Aprendeu que os sinais precisam ser óbvios, escancarados. Mas com elas, quase nunca são. Elas se comunicam diferente, sutilmente. E quando ela te cumprimenta daquele jeito, com aquela leve inclinação do corpo, aquele sorriso contido, aquele olhar rápido que parece fugir, mas volta, não é só sobre dizer oi. É sobre abrir uma brecha, criar uma tensão invisível, testar se você percebe. E mais do que isso, testar se você tem coragem de responder. Neste vídeo, você vai entender por que esse gesto aparentemente simples pode ser um dos maiores convites silenciosos que ela pode fazer. E quando terminar de assistir, vai parar de ignorar o que sempre esteve bem na sua frente. Porque o que ela quer, ela não diz, mas mostra, se você souber ver. 1. O gesto que diz tudo sem dizer nada, ela te vê. E naquele breve instante antes de falar qualquer coisa, o corpo dela já se adiantou. Há um movimento quase imperceptível nos lábios, como se ela estivesse prestes a sorrir antes mesmo de lembrar por quê. O oi que vem depois carrega mais do que cordialidade, carrega intenção. E você sente isso mesmo que não saiba decifrar. Esse tipo de gesto não é algo que se ensina. É instintivo. É a forma mais antiga de comunicação, aquela que antecede a linguagem. E é por isso que quando ela te cumprimenta assim, você sente uma vibração diferente no ar. O clima muda. O tempo parece desacelerar por um segundo. É como se o universo criasse uma pausa, só para ver se você vai notar. Muitos homens ignoram esses sinais. Estão tão acostumados com a superficialidade das interações que se esquecem de observar os detalhes. Mas o desejo feminino raramente é gritante. Ele é sutil, estratégico, elegante. Quando ela te olha com um segundo de atraso, ou aproxima o rosto além da linha do confortável, ela está dizendo mais do que qualquer palavra seria capaz de expressar. Não se trata de um cumprimento qualquer. É um teste. Ela quer saber se você está atento, se percebe. Porque o homem que entende esses códigos silenciosos se destaca. Ele não precisa de confirmações verbais, porque lê o que ninguém diz. E isso, para ela, é irresistível. É exatamente esse tipo de homem que ela quer por perto. Ela não quer alguém que pergunte: você está afim de mim? Ela quer alguém que saiba, que olhe de volta com a mesma energia, que responda ao jogo sem dizer que está jogando. É um flerte disfarçado de educação, uma provocação escondida dentro de uma saudação casual. Você já sentiu isso antes? Aquela sensação de que algo ficou no ar depois de um cumprimento, que havia mais no sorriso dela do que simples simpatia, que o jeito como ela ajeitou o cabelo, bem na sua frente, não foi por acaso. Essas coisas não acontecem com todo mundo. Ela não faz isso com todos. Faz com quem provoca algo dentro dela. O corpo dela está comunicando. A postura muda. Os olhos brilham. Ela se inclina sem perceber. Você já viu isso em outros contextos? Uma mulher falando com alguém que ela admira,
que desperta algo nela. É uma reação fisiológica, incontrolável. E isso, meu amigo, é o que você precisa começar a enxergar. Porque se você passa por cima desses sinais, você perde mais do que uma oportunidade. Você perde a conexão. E ela, que esperava ser compreendida sem precisar se expor, simplesmente se fecha. Não porque perdeu o interesse, mas porque percebeu que você não entendeu. E ela não quer ter que explicar. Nunca quis. Quando uma mulher está realmente interessada, ela demonstra. Mas demonstra à maneira dela. Com elegância, com gestos suaves, com olhares que dizem mais do que qualquer confissão. E o cumprimento, esse gesto aparentemente simples, é a senha. A chave de entrada para um território onde poucos sabem caminhar. Esse tipo de comunicação acontece em segundos, mas deixa marcas que duram horas. Você sai do encontro pensando nela. Repassa mentalmente aquele oi. Tenta entender por que foi diferente. E sabe por quê? Porque não foi só educação. Foi energia. Foi instinto. Foi desejo, puro e silencioso. Ela queria que você percebesse. Que não fosse como os outros. Que captasse o sinal sem que ela precisasse acender uma placa. E agora talvez seja tarde. Mas se não for, se você ainda estiver dentro do jogo, a única pergunta que importa é: você vai responder à altura? Ela não está interessada em palavras ensaiadas. Está interessada na sua percepção, no seu olhar atento, na sua capacidade de ouvir com os olhos e sentir com a presença. Porque quando ela diz oi assim, ela está abrindo uma brecha. Pequena, mas intensa. E só quem está desperto consegue atravessar. A forma como você responde a esse cumprimento define tudo. Se você sorri com segurança, se olha nos olhos sem hesitar, se devolve a mesma energia, ou se retrai, se duvida, se desconecta. Porque desejo não é só atração, é também reconhecimento. Ela quer saber se você reconhece o que está acontecendo ali. O problema é que muitos não reconhecem. Passam batido, acham que foi só simpatia. E quando percebem, já é tarde demais. O momento passou. A conexão se apagou. E o que poderia ser o início de algo intenso, virou apenas mais um oi esquecido. Mas com você, isso não vai acontecer mais. Porque agora você sabe. Agora você enxerga. Agora você está atento. E no próximo gesto dela, quando o olhar se prolongar um pouco mais, quando o sorriso for só dela para você, você vai entender o que ela está dizendo, sem precisar dizer. 2. O corpo fala o que os lábios não ousam. Ela está ali, diante de você, e tudo parece normal, mas há algo na forma como ela se posiciona que denuncia o que ela está tentando esconder. O corpo dela se inclina levemente na sua direção, mesmo quando o assunto é trivial. Ela sorri com os lábios, mas os olhos dizem algo muito mais profundo. São detalhes mínimos, mas que, somados, criam uma linguagem só de vocês dois. Ela não vai se declarar. Não vai te mandar uma mensagem dizendo que sente algo. Porque para ela, o encanto está no mistério, no jogo sutil onde cada gesto tem peso. E o cumprimento é só o começo desse jogo. É o primeiro toque, ainda que não haja contato físico. É a forma mais delicada de testar o terreno e ver se você é capaz de enxergar além do óbvio. A maneira como ela mexe no cabelo, logo depois de te cumprimentar, não é coincidência. É nervoso, mas também é charme. Ela está consciente da própria imagem, do efeito que causa. E mais do que isso, ela quer provocar uma reação em você. Quer ver se você se abala, se desarma, se percebe. Se você for frio demais, ela se retrai. Se for rápido demais, ela se protege. O segredo está na resposta equilibrada. Um olhar firme, um sorriso contido, um tom de voz seguro. Ela precisa sentir que você captou a energia dela e que está à altura dela. Porque o desejo feminino não busca apenas atração física. Ele busca conexão, admiração, presença. Nesse momento, tudo o que ela mais quer
é que você entenda, que você leia os sinais com sensibilidade, que perceba que ela não está ali apenas para ser educada. Ela está ali porque algo dentro dela vibra quando está perto de você. Ela quer proximidade, mas sem se entregar por completo. Quer ser desejada, mas sem parecer carente. Ela te testa com os olhos. Observa cada reação sua. O tempo que você leva para responder. O modo como você a escuta. Como você a encara. E, principalmente, como você age depois daquele cumprimento. Porque ela sabe que o gesto inicial foi só o começo. A próxima jogada agora é sua. Se você finge que não viu nada, ela vai acreditar que errou. Vai se retrair, se blindar. Mas se você responde com presença, se mostra atento, a tensão aumenta. E aí o jogo começa de verdade. O oi dela vira um convite silencioso, um caminho aberto. Mas apenas se você souber caminhar com os pés certos. Ela não quer um homem que force, nenhum que se esquive. Ela quer um homem que entenda o ritmo, que acompanhe o compasso, que entre na dança sem pisar nos pés dela. E essa dança começa com aquele cumprimento. O que você faz com ele define o resto da noite. Talvez até mais do que isso. Você já percebeu como o corpo dela parece mais solto quando está com você? Como a respiração dela muda? Como os olhos brilham de um jeito diferente? Esses são sinais que não podem ser fabricados. São respostas genuínas ao que você desperta nela. E se você desperta desejo, ela vai demonstrar. Mesmo que em silêncio. O desafio está em decifrar essa linguagem sem ruídos. Sem projetar suas próprias expectativas. Porque o desejo verdadeiro não grita, ele sussurra. Ele se manifesta nas entrelinhas. E é por isso que tão poucos o percebem. Estão acostumados com o barulho e esquecem que o real poder está no silêncio. Ela não quer que você a pressione. Ela quer que você a compreenda, que se aproxime sem invadir, que a toque sem encostar, que a deseje com respeito. E tudo isso começa com aquele primeiro gesto, o cumprimento. Quando ela diz oi daquele jeito, ela está te oferecendo um portal, um momento entre dois mundos, o social e o íntimo. Se você entra com pressa, perde o encanto. Se entra com dúvida, perde o momento. Mas se entra com clareza, com consciência, com maturidade, ela sente. E quando ela sente que você a entende, que você enxerga o que ela ainda nem teve coragem de assumir, é aí que o jogo muda completamente. Ela não vai dizer com todas as letras, estou interessada em você. Ela vai mostrar. Vai permitir que você veja os bastidores do que sente, mas só se você merecer esse acesso. E o primeiro teste é sempre o cumprimento. É o oi carregado de desejo, disfarçado de normalidade. Você não precisa ser um especialista em linguagem corporal. Precisa apenas estar presente, sentir o clima, ler os olhos dela como se fossem palavras. Porque os olhos, esses nunca mentem. E quando eles te entregam mais do que a boca diz, você já sabe. Não era só educação. Era desejo. Puro e quase incontrolável. 3. Quando ele entende, tudo muda. A partir do instante em que você percebe o que está acontecendo, algo muda dentro de você também. É como se os sentidos ficassem mais aguçados. Você começa a prestar atenção no tempo exato daquele oi, no modo como ela entona a voz, na forma como o olhar dela segura o seu só, por um segundo a mais do que o necessário. De repente, tudo ganha um novo significado. Você não responde mais no automático. Agora, cada gesto seu também tem intenção. O sorriso que você devolve não é apenas cortesia, é presença. É um aviso silencioso de que você entendeu o convite. E essa resposta muda o campo entre vocês. Porque pela primeira vez ela se sente compreendida sem precisar se explicar. E isso para uma mulher é profundamente envolvente. Ela talvez não demonstre de imediato, mas dentro dela algo se acende. Um alívio silencioso, uma excitação contida, uma sensação rara de finalmente ter sido lida sem precisar soletrar. Porque, convenhamos, elas estão cansadas de homens que não percebem.
cansadas de ter que explicar o óbvio. E quando encontram um que entende o não dito, o desejo só aumenta. O corpo dela começa a reagir diferente. Ela se permite relaxar um pouco mais perto de você. A voz dela se torna mais macia, mais baixa, quase íntima. Ela passa a buscar sua presença com mais frequência, ainda que em pequenos gestos. Porque para ela, saber que você percebe é o início de algo mais profundo. E para você, começa a surgir uma certeza rara. Você está dentro de um espaço exclusivo. Um lugar onde ela não deixa qualquer um entrar. O gesto que começou com um oi, agora se transforma em diálogos silenciosos, toques sutis, olhares longos. Vocês estão conversando sem palavras, e a conversa é cada vez mais intensa. Ela começa a se abrir sem nem perceber. Conta pequenas coisas do dia, compartilha risos fáceis, busca contato visual sempre que pode. E tudo isso acontece porque, no momento certo, você não passou por cima do sinal. Você não duvidou do que sentiu. Você viu além do gesto e alcançou a intenção. E isso é raro. É por isso que ela muda. Porque não está acostumada a ser percebida com esse tipo de profundidade. A maioria apenas escuta o que ela diz. Você escutou o que ela não disse. A maioria responde ao que ela mostra. Você respondeu ao que ela tentou esconder. E é aí que mora o verdadeiro poder da conexão. Agora o jogo não é mais dela sozinha. Vocês estão jogando juntos. Uma dança silenciosa onde cada passo é cuidadosamente intuído, onde cada movimento parece naturalmente certo. E tudo começou com aquele cumprimento. Aquela brecha que ela deixou aberta, esperando que você enxergasse o que estava atrás da porta. Mas atenção, aqui é onde muitos homens tropeçam. Ao perceberem o desejo dela, tentam apressar o processo. Tentam transformar um momento sutil em algo explícito demais. E nesse erro, quebram o encanto. Porque o que mantém o desejo vivo é exatamente o ritmo. A progressão cuidadosa. A tensão mantida. Ela quer intensidade, mas quer que ela se construa. Quer que o fogo cresça devagar, alimentado pelo mistério, pela sutileza, pelo não dito. Quando você entende isso, passa a agir de forma diferente. Passa a valorizar o clima, o olhar demorado, o toque casual. Percebe que cada pequeno gesto carrega um universo inteiro por trás. Você começa a provocar também, a devolver olhares que dizem tudo, a sorrir no momento certo, a falar com a voz mais baixa, mais próxima. E ela sente. Sente que está dançando com alguém no mesmo compasso. Alguém que entende o que ela precisa, mesmo sem pedir. Alguém que sabe conduzir sem controlar, que envolve sem sufocar. Essa conexão, quando estabelecida, cria um laço invisível. Vocês podem estar longe em ambientes diferentes, mas quando se reencontram, o oi dela carrega ainda mais energia. Como se cada cumprimento fosse uma continuação do anterior. Como se cada encontro fosse uma sequência de algo que não foi interrompido. Você já não precisa de provas. O olhar dela confirma tudo. Ela te procura com os olhos antes mesmo de se aproximar. E quando fala com você, o mundo ao redor desaparece. Porque agora há um espaço que pertence só aos dois. Um espaço onde desejo e entendimento caminham lado a lado. E aqui está o ponto mais interessante. Essa conexão não se explica. Não se define. Apenas se sente. O que começou com um gesto sutil se transformou em algo que muda a forma como vocês se olham, se escutam, se tocam. E tudo isso porque você soube reconhecer o desejo escondido naquele primeiro oi. 4. O desejo que cresce no silêncio. A essa altura, o espaço entre vocês já não é mais o mesmo. Cada vez que ela se aproxima, o ar parece mudar de densidade. Não é visível, não é audível, mas é impossível não sentir. O toque que ainda não aconteceu já está ali, pairando. E o que antes era apenas um gesto sutil, agora se transforma em uma tensão crescente, algo que vibra no ambiente, como se ambos estivessem prestes a cruzar uma linha invisível. Ela chega, te olha, diz oi. E mesmo que você tenha ouvido esse mesmo som milhares de vezes de outras bocas, quando vem dela, soa diferente. Tem calor,
Tem intenção. Tem um atraso proposital no olhar. Tem um resquício de algo que ficou da última vez que se encontraram. Como se aquele cumprimento fosse, na verdade, a continuação de uma conversa que nunca terminou. Ela não precisa dizer que sentiu sua falta. Você percebe no corpo dela, na forma como ela se posiciona próxima, como quem quer ficar, como quem não quer que o momento passe rápido. Há um leve esticar do tempo entre vocês, uma lentidão gostosa. E quando ela sorri, o sorriso vem primeiro nos olhos, e só depois nos lábios. O corpo começa a responder por conta própria. Você se inclina sem perceber. O olhar já busca o dela com mais frequência. Você passa a notar o perfume que antes ignorava, o calor da pele mesmo sem contato. É como se tudo estivesse sendo preparado para um toque que ainda não aconteceu, mas ambos sabem que está vindo. E isso é puro desejo. Não o desejo vulgar, apressado, mecânico, mas o desejo que amadurece no tempo certo, que cresce devagar, alimentado pelo silêncio, pelos olhares, pelos gestos que se repetem com um significado cada vez mais carregado. O tipo de desejo que não exige pressa, porque sabe que o inevitável vai acontecer. Ela começa a se aproximar com mais intenção. Cria situações em que os corpos quase se tocam. Brinca com a proximidade, testa seus limites. Fala baixo, só para você ter que chegar mais perto. Rola a manga da blusa, ajeita o cabelo, cruza as pernas, tudo com uma naturalidade que só o instinto é capaz de produzir. Mas nada disso é por acaso. Ela sabe o que está fazendo. E faz com maestria. Porque não é sobre provocar de maneira óbvia. É sobre deixar rastros. Marcar território na sua mente, não no seu corpo. Ainda não. Porque para ela, o mais importante não é o toque em si, é o que antecede. É a construção da cena. É a certeza de que, quando acontecer, vai ser inevitável. Você sente o corpo reagir. A respiração muda. O coração acelera em momentos que, para quem está de fora, não teriam significado algum. Mas para vocês, tudo tem peso. Tudo tem história. A forma como ela olha para a sua boca, mesmo que por um segundo. A maneira como toca seu braço com a ponta dos dedos, como quem pede permissão sem dizer uma palavra. E você começa a entender que aquele oi inicial não foi só o início de uma conversa. Foi o início de uma trajetória emocional. Um caminho pavimentado com silêncios, olhares e tensão contida. E agora vocês estão ali, no ponto exato entre o desejo e a ação. No fio da navalha onde tudo pode acontecer, ou não. E isso só aumenta a intensidade. Ela não quer pressa. Ela quer mergulho. Quer alguém que não confunda ansiedade com atração. Que saiba esperar o tempo certo porque entende o valor do processo. E você, ao não forçar nada, ao respeitar o ritmo, ao devolver os sinais com presença e segurança, se torna ainda mais irresistível. Ela se sente segura com você. Não porque você prometeu algo, mas porque você demonstrou sensibilidade. Porque você ouviu o que ela não disse. Porque você a viu onde outros só enxergaram a superfície. E agora, ela se permite ser mais. Mostrar mais. Ficar mais próxima. Permitir que a tensão cresça sem medo. E quanto mais ela se permite, mais o desejo se torna físico. Mas não de forma agressiva, de forma orgânica, natural. O toque que ainda não veio já está em cada gesto. A boca que ainda não foi beijada já pulsa nos olhares. E o oi que ela te dá carrega toda a história que vocês escreveram com os olhos. Esse é o momento em que tudo fica mais intenso. Em que cada palavra dita carrega camadas ocultas. Em que o corpo inteiro participa da conversa. Ela te escuta com o rosto, com o peito, com a pele. E você responde da mesma forma. Porque vocês já não estão falando com palavras. Estão se reconhecendo em silêncio. A tensão agora é quase insuportável, mas deliciosa. É o tipo de tensão que prende, que envolve, que cria laços, que faz o tempo passar rápido demais e, ao mesmo tempo, parecer congelado.
Porque quando o desejo é construído com inteligência e sensibilidade, ele vira uma força magnética, uma energia que puxa, que prende, que marca. E quando ela for embora, se for, você vai ficar ali, com a lembrança daquele oi ecoando nos seus sentidos. E vai entender com todas as certezas possíveis que naquele gesto havia tudo: o desejo, a curiosidade, a coragem contida e a vontade clara de que você soubesse que não era só educação, era mais, muito mais. 5. A recompensa silenciosa de quem sabe enxergar. Ela se despede. Talvez diga outro oi amanhã. Talvez apenas passe por você com aquele mesmo sorriso contido, como se nada demais estivesse acontecendo. Mas você sabe. E ela também. Porque depois de tudo que foi trocado sem palavras, não há mais como voltar ao início. Agora, existe um elo. Invisível, mas inquebrável. Na superfície, tudo permanece igual. Vocês continuam se tratando com a mesma leveza. Os gestos continuam sutis, cuidadosos. Mas por dentro algo mudou. E quem já experimentou esse tipo de conexão sabe. Não dá para fingir que não aconteceu. O corpo carrega, a memória guarda, o coração repete em silêncio o que os lábios não ousaram dizer. Você agora caminha com outra presença. Aprendeu a ler os sinais. Aprendeu que o desejo feminino é uma arte refinada e que nem todo homem está preparado para compreendê-la. Mas você está, porque decidiu ouvir com os olhos, sentir com a mente desperta e responder com a confiança de quem sabe o que está fazendo. Ela, por sua vez, te observa diferente. Passa a te admirar em silêncio, a te respeitar de uma forma que vai além do físico. Porque você não foi apenas um homem que notou sua beleza. Foi o homem que enxergou sua intenção, que entendeu os bastidores do gesto, que percebeu o desejo sem precisar arrancá-lo à força. E nesse reconhecimento silencioso, nasce algo raro. Cumplicidade. Um vínculo que cresce sem promessas, sem pressa. Que se alimenta da percepção mútua, da linguagem não verbal, da atenção plena. Algo que não se encontra em qualquer lugar, nem com qualquer pessoa. Algo que só acontece quando dois olhares se encontram no mesmo tempo e no mesmo nível de consciência. Essa cumplicidade, por mais discreta que pareça, transforma tudo. Os encontros se tornam mais intensos mesmo quando casuais. A conversa flui como se sempre houvesse algo inacabado entre vocês. E a cada novo cumprimento, a cada novo oi, vocês retomam de onde pararam, como se o tempo fosse cúmplice também. Ela começa a confiar mais em você, não apenas porque você a deseja, mas porque você soube respeitar o tempo dela, porque não tentou apressar nada, porque soube perceber o que era real antes mesmo que ela admitisse para si mesma. E isso, para uma mulher, vale mais do que 1000 palavras bonitas. Agora, quando ela entra no ambiente, é em você que ela repara primeiro. E quando fala com outros, ainda que sorria, ainda que seja gentil, você nota. O sorriso é diferente. A postura é outra. Porque o corpo dela já escolheu. Mesmo que a mente ainda finja a indecisão. O corpo já decidiu onde se sente visto, entendido, desejado com respeito. E tudo isso nasceu daquele gesto inicial. Aquele oi, carregado de tensão disfarçada. Um gesto que parecia comum, mas que, por trás da simplicidade, escondia um mundo inteiro. Um universo de possibilidades, de desejos, de vontades caladas que só alguém atento seria capaz de decifrar. Você foi esse alguém. Você entendeu o código. Entrou na frequência certa. E agora, tudo é diferente. Porque o desejo, quando não precisa ser gritado, quando é respeitado no seu tempo, se torna ainda mais intenso. Ele cresce por dentro, toma espaço, muda olhares, acelera corações. E quando enfim se concretiza, já não é mais apenas desejo, é entrega. Ela se entrega de verdade quando sente segurança, quando percebe que não será julgada nem apressada,
Quando vê em você um homem que valoriza o processo, que honra a conexão, que sabe o poder de um olhar bem lido. E nesse instante, tudo o que ela não disse, tudo o que segurou, tudo o que escondeu, simplesmente transborda. Não será um beijo qualquer. Não será um toque qualquer. Será a confirmação silenciosa de tudo o que vocês construíram sem uma palavra sequer. Um gesto de dois corpos que já estavam juntos muito antes de se tocarem. Dois corações que se reconheceram no silêncio de um simples cumprimento. E quando esse momento acontecer, se acontecer, você vai saber. Vai lembrar daquele primeiro oi e entender que ali já havia tudo. O desejo, a coragem, o convite. Ela não precisava dizer. Você não precisava perguntar. Porque os olhos dela falaram por ela. E os seus responderam. Agora, você carrega um novo olhar. Um novo nível de percepção. E mais do que isso, carrega a certeza de que, às vezes, o maior desejo está escondido nos gestos mais simples. Nos cumprimentos mais sutis. E que o homem que aprende a enxergar isso nunca mais caminha no escuro. Agora você entende. Aquela forma de te cumprimentar aparentemente casual nunca foi apenas educação. Era muito mais. Era a coragem escondida atrás da timidez. O desejo camuflado sob o verniz da cordialidade. Um pedido silencioso para que você visse o que quase ninguém vê. Durante toda essa jornada, você aprendeu a olhar com outros olhos, a perceber o não dito, a decifrar o universo que existe entre um sorriso e um olhar. E talvez essa tenha sido a maior descoberta. O desejo verdadeiro, o que vale a pena, não se impõe, ele se revela. Devagar. Com beleza. Com mistério. Com verdade. Ela te deu sinais. Testou seus olhos, seu tato emocional, sua presença. E quando você respondeu com sensibilidade, respeito e firmeza, algo raro aconteceu. Vocês criaram uma ponte invisível, sólida, íntima, poderosa. E não foi por palavras, foi por percepção. Porque quando um homem enxerga a mulher além do óbvio, ele a conquista no lugar onde ninguém mais chegou. Quantas conexões você já perdeu por não saber ler os sinais? Quantas histórias incríveis ficaram pelo caminho porque você achou que era só simpatia, só gentileza, só educação? Talvez esteja na hora de reescrever isso, de prestar mais atenção, de sair do piloto automático. Porque o amor, o desejo, a verdadeira entrega, costumam chegar em silêncio. E quando chegarem, que você esteja pronto, que saiba reconhecer, que tenha a coragem de responder. Não com pressa, mas com profundidade, porque quando ela te cumprimentar daquele jeito outra vez, você vai saber, vai sentir, vai lembrar que às vezes, tudo o que ela quer é que você entenda o que ela não consegue dizer. E se você entendeu tudo isso até aqui, então não vai deixar esse conhecimento morrer. Leve isso com você, no olhar, no gesto, na escuta. Porque o mundo está cheio de mulheres silenciosamente apaixonadas, esperando apenas que um homem as enxergue com alma. E quando isso acontece, nada mais é igual. Se esse vídeo te fez refletir, então ele já cumpriu seu propósito. Mas agora é você quem decide se essa conversa termina aqui, ou continua. Compartilhe nos comentários se você já viveu algo assim, ou se agora, finalmente, entendeu aquele gesto que nunca conseguiu decifrar. E se você quer continuar explorando temas que ninguém tem coragem de falar com essa profundidade, se inscreva no canal, ative as notificações, curta o vídeo. Isso me mostra que esse tipo de conteúdo faz sentido para você. Aqui, cada palavra tem intenção. Cada assunto é tratado com respeito, verdade e intensidade. Exatamente como deve ser. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, ouça mais com os olhos.